como se preocupar da maneira correta. Porque, na verdade, você não pode ficar uma pessoa sem preocupação nenhuma, porque aí vira negligência. Assim, esse tipo de papo, não se preocupe, não tenha preocupação, é um papo infantil, um pouco pueril, bem pueril. Na verdade, nós precisamos aprender a nos preocupar. O que significa isso? Então, vamos lá, algumas dicasinhas, né? Existem situações que são ameaça, que são perigo. Então, eu estou num quadro financeiro, isso pode ser um perigo. Leve, moderado ou grave. Ou grave. Então, não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Eu preciso identificar na minha vida quais são as ameaças e os perigos reais e qual o grau de intensidade desse perigo e dessa ameaça. Isso é importantíssimo. Segundo, eu preciso entender, preciso separar, já de largada, o que nesse perigo ou ameaça está no meu controle e o que não está no meu controle. Porque o que a gente percebe, pessoal? Nós gastamos muita energia preocupando e tentando controlar o que está fora do nosso controle. E esse é um ponto. Eu vou assim. Eu posso até errar. Eu vou falar uma coisa aqui. Se eu tiver errado, eu posso até errar, mas eu prefiro fazer essa previsão. Eu acho que o que mais adoece é isso. O que mais nos adoece é a excessiva preocupação com aquilo que eu não posso controlar. Eu não posso controlar. Mas veja, não poder controlar não significa que eu não posso me preparar. Uhum. O marinheiro, ele não controla a tempestade. Ele não controla a maré. Ele não controla o agito do mar. Mas ele pode se preparar. Ele pode se preparar. Então, o nosso problema, Sal, é que a gente troca preparação por preocupação. Exatamente. Esse é o ponto. Então, quando eu gasto, eu digo, se a pessoa fala, não, eu sou muito preocupada, que maravilha! Então, agora nós vamos direcionar sua preocupação para preparação. Mas veja, vou te algumas dicas para você refletir. Se você tem um filho com autismo e ele está estudando fora da sua cidade, você precisa ter uma rede de apoio onde ele está estudando em São Paulo. Alguém que possa ir lá onde ele mora, se ele estiver morando sozinho. Alguém que possa te dar notícia dele. Pessoas com quem ele conviva, que você possa ligar para dar uma checada. Perceberam? Então, eu tenho um filho autista estudando sozinho em São Paulo. Eu tenho que ter uma preparação, uma estratégia para ter um filho autista morando longe de mim em São Paulo. Não dá para eu deixar fluir e depois ficar preocupado. Porque se eu me preparo, se eu tenho uma estratégia, essa é a preocupação que vale a pena, Saulo. De sim, se estruturar. Preocupação que vale a pena é você se preocupar com estratégias que podem ajudar. Estratégias que podem ajudar. Primeiro você vai separar o que você não tem controle. O que exatamente você não controla nessa situação. Percebe? Porque às vezes a gente acha que não controla algo, mas você controla as partes daquilo. Então a pessoa diz assim, mas eu não controlo o que eu ganho. Controla. Controla.
É porque você construiu, é um processo de longo prazo, e aí eu tenho que... É o que eu falo. Gente, cultivar alface é uma coisa, cultivar café é outra. Alface você planta hoje, daqui 2 semanas você está colhendo. Café você planta hoje, você colhe daqui 5 anos. Tamareira você planta hoje, seu neto vai colher. Então, eu tenho que separar. O que eu não tenho controle? Depois, Raquel, você tem que pensar assim, ok, situação que eu não tenho controle. Economia do Brasil. Desfecho político das eleições. Eu não tenho controle. Mas eu posso pensar, quais os prováveis desfechos dessa situação? Tem uma ferramenta. No cenário A, o que pode acontecer? Ah, pode acontecer isso, isso e isso. Em um cenário B, o que pode acontecer? Pode acontecer isso, isso, isso e isso. Como eu vou lidar com esses efeitos? Essa é uma preocupação boa. Essa é uma preocupação madura. Porque ao invés de você tentar controlar o mar, você está se preparando para a enchente. Eu não controlo o rio. O rio pode transbordar. Mas eu posso me preparar para a enchente. Para minimizar os efeitos da enchente. Posso. Isso eu posso. O problema é que a gente fica todo fixado no rio. Não, eu vou controlar. Eu vou controlar com a minha mente aqui. O rio não vai transbordar. E esqueço, por exemplo, de tirar os móveis da casa. Porque aí se der um enchente, pelo menos eu tirei os móveis. Entende? Não é, Saulo? Umas coisas assim. A gente usa muito pouco, Saulo, dos nossos talentos. Muito pouco. Você sabe que eu acho que foi isso que Jesus disse no Sermão da Montanha? Ele falava assim, ó, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Mas não passa fome. Agora, vocês têm um cérebro desse tamanho, vocês estão muito na frente do que uma ave, você já tem toda a técnica para plantar, colher e armazenar e passa fome. O que significa isso? Nós não estamos sabendo ser seres humanos. Ou então, Saulo, a gente está na espécie humana, mas está vivendo como um pássaro. Muito. Está faltando. Gente, nós temos inteligência, nós temos raciocínio, nós temos conexão. Ou seja, nós temos muito mais recursos do que um passarinho, Saulo. Muito mais. E a gente fica em situação aí que nem passarinho fica. Nem passarinho fica. É uma reflexão. Um mau uso. É um mau uso.